Olá, estamos aqui em mais um Comandando com Elas, onde a gente troca experiências, histórias inspiradoras, a gente tem dicas de negócios e formando uma comunidade de mulheres que estão aí dispostas a estar no comando de sua jornada. Bem-vinda a mais um Comandando com Elas. E hoje a gente vai ter como convidada a Alana Pineda. Ela é psicóloga, mentora e consultora de negócios. Ela tem mais de 15 anos de atuação em grandes corporativas. Ela é fundadora da comunidade Next, líder em empreendedorismo feminino e no desenvolvimento estratégico de novos negócios. Muito bem-vinda. Muito obrigada, Dani, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho mais, né, sobre aquilo que eu falo que está tão em alta, né, que é o empreendedorismo, que são as mulheres no comando. Então, muito obrigada pelo convite. Que bom. Para começar, vamos conhecer um pouquinho da sua história. Por que você escolheu essa área? Como que foi? Né? O que você estudou para chegar até aqui? Bom, Dani, eu sou psicóloga. Faz 12 anos já. Quando eu lembro nos 12 anos, eu falo, meu Deus, como está passando rápido o tempo, né? Mas eu sou psicóloga de formação e desde a faculdade eu nunca quis ir para a área clínica. Cheguei a atuar depois de alguns anos, mas eu sempre estive no âmbito empresarial. Então, eu sempre estava ali na parte de gestão de pessoas, passei por grandes empresas e sempre aquela vontade de contribuir cada vez mais. O empreendedorismo também foi surgindo, né, com o passar do tempo. Então, há 8 anos atrás, eu estava em uma das maiores empresas de moda do país e lá, esse pulsar por ter o meu negócio começou a falar mais alto. Então, eu decidi realmente empreender. Então, ali eu realmente montei a minha empresa, comecei a atuar como consultora na parte de RH, né? Fui atuar na clínica também para ver se eu ia gostar, se eu ia me identificar depois de alguns anos já de formada. Mas dentro de todo esse universo da consultoria, eu fui identificando, né, muitas pessoas que às vezes estavam dentro do CLT, mas não estavam satisfeitas, que queriam ter o seu próprio negócio, a flexibilidade. Então, há quase 5 anos atrás, surgiu daí os processos das mentorias, focadas em mulheres que têm o seu negócio, mas que precisam estruturar, que precisam alavancar e às vezes se sentem perdidas, né? E também mulheres que querem sair do CLT, que querem empreender, mas também não fazem ideia de como começar. Então, a jornada da Alana, eu falo que ela foi vindo, né, mas sempre no âmbito de empresas. Então, atualmente, eu continuo como consultora na parte de gestão de pessoas, gestão de negócios de várias empresas em toda a região, estruturando essa área de pessoas, e atuo como mentora de negócios, com foco de mulheres que têm os seus próprios negócios, para estruturação e para aquelas que querem ter também a estruturação, porque ela é primordial. Essa é um pouquinho da minha trajetória profissional da Alana, né? Que legal. E curiosidade, teve assim uma inspiração para você ter seu próprio negócio? Por exemplo, alguém já trabalha, já é empreendedor? Na verdade, eu falo que é bem ao contrário, né? A minha mãe, ela atua na mesma empresa, se eu não estiver errando nas contas, há uns 28 anos. Então, ela está ali super, fala assim, eu não tive essa inspiração pro lado da minha mãe. Eu sou muito parecida com a minha mãe, por isso que eu até brinco, né? Porque às vezes você é empreendedor, a mãe o meu pai é empreendedor, mas a minha mãe não. E eu sou muito semelhante a ela, e ela já tem um perfil totalmente diferente, né? Tanto que ela está nessa empresa há muitos anos, construiu a sua carreira e lá se encontra até hoje. Então eu falo assim que foi muito de ouvir muitas pessoas e de saber que eu poderia ajudar, que eu poderia direcionar muito mais do que estando em apenas uma única empresa. Essa vontade de querer sempre mais, de poder direcionar mais as pessoas, de contribuir mais com as pessoas, acho que foi a minha grande inspiração, porque eu tenho um perfil que não é acomodado, é aquele perfil que sempre quer mais desafios. Então, o empreender veio muito disso, né? Olhando, sim, o meu pai, mas mais do meu perfil mesmo, de querer contribuir mais com a sociedade, com as mulheres. E principalmente lidar com pessoas, né? Algo que hoje em dia é primordial. Não é simplesmente, eu tenho um funcionário. Não, você tem uma pessoa, você tem que cuidar dessa pessoa dentro da sua empresa, né? Uma gestão ali que hoje
graças, está se dando mais atenção, porque antigamente não se dava tanta atenção como hoje, né? Sim, na verdade as pessoas, eu falo, não existe nenhum negócio sem pessoas. Antigamente a gente tinha um outro tipo que a gente nem falava de gestão, né? E hoje realmente as empresas elas estão se conscientizando de que nós precisamos investir em pessoas, precisamos ter uma gestão humanizada, não são máquinas, são pessoas com problemas em casa, sim. É impossível separar o pessoal do profissional. Então, nós precisamos ter esse olhar, né? Nunca se falou tanto como nos últimos tempos sobre as pessoas, sobre a sua saúde mental, porque, de fato, as pessoas vieram, né? De uma trajetória muito intensa, onde não se olhava, e hoje a gente está vendo os reflexos disso. Quantas pessoas desenvolvendo a depressão, ansiedade, síndromes. Então, de fato, pessoas é o que move tudo. Então, nós precisamos cuidar delas. E quais sinais comportamentais de líderes, né, devem observar na sua equipe para evitar esse burnout, né? Para quem não conhece, explica também o que seria esse. A gente fala do esgotamento, né? O esgotamento profissional. Então, esse profissional, ele passa a ter primeiramente uma queda na sua produtividade, ele não consegue produzir da mesma maneira, começa a apresentar claramente, né, algumas faltas, começa às vezes a apresentar atestados, e esse profissional, ele vai acordar com aquele sentimento de que não quero ir para aquele lugar. Então, você começa a não ter vontade de estar no ambiente, você começa a desenvolver alguns sintomas físicos mesmo. Então, desde a taquicardia para chegar no ambiente de trabalho, aquela desmotivação, não sente tanto prazer nas coisas como antes, não abraça tantos projetos, né? Algumas pessoas podem ter dificuldade de dormir, né, apresentar um pouco esses sinais, mas vem muito dessa questão, sabe quando a gente falava antigamente da música do Fantástico, que a pessoa já sente aquele desespero porque está acabando o domingo e vai começar a segunda? Então, esses sinais, por menores que sejam, eles nos indicam alguma coisa. E muitas pessoas têm entrado, sim, nesse esgotamento psicológico dentro das empresas. E os líderes, eles precisam estar mais próximos das suas equipes. Eles precisam conhecer mais cada membro da sua equipe, ele precisa se aproximar mais, entender que não é só sobre trabalho, mas é sobre pessoas, desenvolver algumas ações para essa proximidade, então ambientes mais humanizados, flexíveis, que permitam, né, esse alinhamento profissional e pessoal. Se eu não estiver bem pessoalmente, eu não vou estar bem profissionalmente e vice-versa. Então, a gente precisa ter esse olhar mais para pessoas, para esses sintomas. Então, você, né, que comanda aí, é líder de uma equipe, você tem que ficar de olho. Se você tem ali um colega, até mesmo colegas que estão ali sem motivação, falta por qualquer coisa, vai muitas vezes ao banheiro, que daí o corpo dela já está dando sinais que não está bem emocionalmente, porque acaba vindo doenças, né, por conta do estresse. Então, você tem que ficar de olho, dependendo, conversar e pode ser que uma gestão de horário, né? Talvez trabalha mais à noite, mais de manhã, já resolva o problema e você vai ter um funcionário feliz que vai produzir mais. Com certeza. Isso reflete muito até mesmo nas taxas de rotatividade da empresa, né? Isso começa a refletir. Então, a gente tem entradas, saídas, isso são custos. Então, eu sempre falo para os meus clientes, é muito melhor investir numa transformação da gestão dentro da sua empresa, do que a conta, né, final de cada mês ali, de atestados, de rotatividade, de ter que contratar, e contratar hoje é muito difícil. Então, o olhar e fazer pequenos ajustes dentro das empresas é muito importante até para a própria empresa se manter no mercado, né, porque sem as pessoas não existem empresas. Verdade. Então a gente tem que ouvir, né? A gente fala tanto assim, ouve seu cliente para você saber o que ele está procurando, ouve seu cliente para saber onde que ele está, para onde que você vai publicar. Você também tem que ouvir o seu funcionário. Você tem que ouvir a sua equipe, para você também não ter esse desgaste, né? Porque realmente treinar um novo funcionário, você gasta com tempo, a sua energia treinando. Você tem um prejuízo, talvez, na produção por conta de atestados. E é uma coisa tão simples, né? Observar, cuidar, traçar ações. Então, isso é algo que tem diferenciado muito
uma empresa da outra. E hoje, quando nós fazemos, né, quando eu vou conduzir os processos seletivos, inclusive, as pessoas elas não querem somente salário. As pessoas elas querem um bom clima organizacional, elas querem condições de qualidade de vida. Então, o empresário que tem ali a sua equipe, que realmente vem passando por dificuldades, que acredita que a equipe não é boa o suficiente, né, que precisa contratar novas pessoas, que está tudo muito difícil, talvez precisa ajustar a sua gestão mesmo empresarial e olhar para esses pontos. E o que as empresárias precisam entender sobre comportamento humano para liderar melhor a sua equipe? Entender sobre o comportamento humano, eu falo, é um desafio, até para nós que somos psicólogas, né? As pessoas acham às vezes que a gente tem aquela bolinha de cristal, mas na verdade não. Eu falo assim, liderar hoje, cada pessoa tem um estilo de liderança, mas não é tão difícil. Não tem uma receita de bolo, Dani, mas não é tão difícil. Você precisa ter esse viés para as pessoas. Então eu sempre falo, você tem uma empresa, você é líder de um time, conheça o seu time, converse com o seu time, reserve um tempo para você realmente sentar, tomar um café com aquele colaborador, entender como ele está, como a família dele está. Então, a partir dessa aproximação, você começa a conhecer cada membro, o comportamento de cada um, o que cada um passa, o perfil de cada um. Claro que nós, né, enquanto psicólogas dentro das empresas, nós traçamos o perfil comportamental de cada colaborador, de cada profissional. Isso ajuda muito, né, os líderes a administrar, entender que esse perfil é um perfil mais analítico, então é o perfil que deve estar alocado em tal função, em tal departamento. Outro que tem um perfil mais comunicador, então ele pode ser explorado em outras áreas, porque até essa falta de conhecimento faz com que às vezes eu perca bons profissionais. E às vezes a liderança, não estando ativa, ela não consegue perceber esses sinais de que talvez é só um ajuste que eu preciso fazer entre departamentos, porque aquela pessoa é boa, ela só está no lugar errado. Então eu sempre falo que o líder ele precisa ser um líder ouvinte. Se você não estiver disposto a ouvir, a conversar, a conhecer a sua equipe, essa equipe nem consegue trabalhar direto com você. Sempre vai ter essa rotatividade. Então você tem que entender que você não está acima, mas você está ao lado, que é uma única empresa e que a gente precisa somar. Então para isso você tem que estar disposto, né, a estar mais junto, lado a lado, não com aqueles níveis de hierarquia de que eu mando e você obedece. Mas o que nós vamos fazer para melhorar, o que nós vamos fazer para atingir, o que nós vamos fazer para avançar, né, no nosso negócio. Então, eu sempre falo que decifrar comportamento não é simples, mas com essas pequenos hábitos, você consegue se aproximar, entender melhor e atingir uma alta performance. E até mesmo para aqueles que querem contratar um novo funcionário, né? Você também tem que observar a pessoa em si se adequa à cultura da sua empresa. Porque algumas vezes, minha irmã já passou por isso, de contratou ali uma pessoa pelo conhecimento que ela tem, porém o jeito de trabalhar não se adequou à empresa. O clima ali ficou chato, não deu muito certo e teve que acabar, né, o desgaste de contratar ali e não dá certo. Talvez na hora da contratação você olhar também, né, a pessoa, o comportamento dela, o jeito, se adequa à empresa também é interessante, né? Sim, com certeza. Na verdade, muitas empresas ainda não possuem, né, um departamento mesmo de gestão de pessoas. Tem o famoso departamento pessoal, que é o fechamento da folha, das férias, das rescisões. Mas o saber contratar hoje é crucial. Então, tem que existir um alinhamento entre o fit cultural da empresa. A empresa precisa ter muito claro qual é a sua cultura, sua missão, seus valores, seu propósito mesmo enquanto empresa. E nós precisamos entender qual é o perfil para cada cargo ali existente. Então, nós precisamos fazer esse ajuste. Então, para uma área comercial, qual é o perfil, qual é a cultura? Então, a partir de um processo de avaliação no recrutamento e seleção, você consegue identificar se realmente essa pessoa tem o perfil, se ela tem valores semelhantes aos valores da empresa.
tem que fazer um processo, não somente de uma etapa, mas de mais de uma etapa, para que você consiga realmente ter clareza sobre o perfil dessa pessoa. E eu falo assim, não é somente o contratar, tá, Dani? Muitas pessoas acreditam que é só, às vezes, até terceirizar esse processo. Então, tem muitas pessoas que me procuram, Alana, eu estou com uma vaga aberta, você consegue fazer esse processo? Não é só isso. Você contratou o profissional certo, mas como você colocou ele dentro da sua empresa? Muitas das vezes, as empresas contratam e simplesmente toca o filho é seu. E isso também faz com que eu possa perder aquele colaborador. A integração, ter um plano de integração antes. Então, todos os meus clientes, nós temos um plano de integração. Antes dessa pessoa iniciar, ela já recebe um plano para ela mergulhar na empresa e entender algumas coisas básicas, desde quem ela vai encontrar no primeiro dia, o horário, quem vai recepcionar ela, quem vai ser o facilitador dela nessa jornada inicial dentro da empresa, conhecer um pouquinho do time para aquela pessoa não chegar totalmente, meu Deus, quem que eu procuro? Perdida. Então, não é só saber contratar. Por conta dessa também estar perdido, né? Ele não demonstra o serviço que ele pode fazer, porque ele fica tão perdido ali que não... Sim. E daí, às vezes, um líder já tem um perfil mais forte, já acha que aquela pessoa não vai servir, que não vai dar certo. Então, é um processo de integração que nós precisamos explorar, que nós precisamos ter. Não é só saber contratar, é saber contratar, saber integrar para essa pessoa se sentir pertencente à sua empresa. Que a partir do momento que ela se sente pertencente, ela vai ter aquele olhar de dono. Muitos empresários, né, empresárias, elas querem assim, como que eu faço meu funcionário vestir a camisa? Ele não vai simplesmente vestir a camisa, ele tem que pertencer ao processo. Então, pertencer ao processo é ter uma gestão estruturada sobre pessoas. A gente já teve uma convidada que ela falou muito de processo, muito definido. Falou assim, gente, eu tenho um processo lá e tem que ter tudo nesse processo. Até coisinhas simples, de como ele marca o ponto dele, tem que estar lá anotado. E a gente comentou que até mesmo para aqueles que não têm funcionário, é interessante sim você ter um processo, uma gestão do seu tempo ali, falar assim, olha, no período da manhã eu resolvo tal problema, eu faço isso, que facilita. Principalmente com gestão de pessoas, se você tem um processo, você vai evitar conflitos. Porque não vai ter aquele negócio, tá definido isso, eu não vou chegar em tal pessoa porque eu tenho que conversar com essa. Exato. Né? Uhum. E diminui o desgaste mental daquele funcionário que fica falando com todo mundo, ninguém resolve nada porque ele não falou com a pessoa certa, não tem processo. Tem muito isso. A ausência de processo, eu falo assim, hoje todas as empresas precisam ter processos, mesmo que você seja o eu empresa. Até porque você não tem que pensar que isso vai ser somente você. Você tem que ter um negócio pensando onde vou ter uma equipe, minha empresa vai crescer, vai prosperar. Então, tem que começar certo. E mesmo que você tenha começado errado, você tem que parar e tem que ajustar o processo, porque isso faz a diferença no resultado. Todo mundo abre uma empresa pensando no quê? No faturamento, no lucro. Então, para isso, tem que existir processos. Certo. Normalmente a gente, né, fala muito para aquelas que eu empresária, né, não tem funcionário, comecei, eu sei fazer bolo, começa a fazer bolo no pote, começa a vender, né? É muito complicado, eu acho que para essas pessoas, eu acho que para todo mundo, igual você falou, separar o pessoal do profissional. Tem assim alguma coisa que dá para ajudar, né, lidar com conflitos, que mistura ali o pessoal com o profissional? Tem alguma coisa que dá para ajudar essas empresárias, né? Na verdade, eu falo que primeiro elas precisam entender que mesmo que você faça o bolo no pote na cozinha da sua casa, não é um hobby. É a sua empresa, é o seu negócio. Então, eu até brinco muito, né, com as minhas mentoradas, na comunidade que eu tenho, né? Você não tem um negocinho, você não tem uma lojinha, você tem um negócio, você tem uma loja, você tem uma empresa. E você precisa, realmente, é uma questão muito de mentalidade, separar isso.
Então, mesmo que você trabalhe na sua casa ou não, você precisa entender de todos os processos que precisam ser feitos no seu negócio para ele dar certo. Você precisa ter, sim, uma dedicação. Então, qual é o período que eu vou me dedicar ao meu negócio? Quais são todas as etapas que o meu negócio precisa para ele realmente se consolidar? E fazer o máximo que puder dessa separação, mesmo que você trabalhe dentro da sua casa. Então, quais são os horários? Qual é o meu estoque que eu preciso? Então, o estoque do seu negócio não é o mesmo estoque da cozinha da sua casa, né, para a sua família. Começar a fazer essas separações. E é muito natural hoje, quando a gente conversa com as empreendedoras, elas não separam, por exemplo, a parte financeira. Pessoa física e pessoa jurídica, é tudo a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Então, eu falo que empreender não é simplesmente ter uma ideia e começar. Empreender, ele requer uma estrutura de negócio, Dani. E é aí aonde muitas pessoas acabam desistindo. Se a gente olhar as pesquisas mesmo nos traz a quantidade de pessoas que abrem o seu negócio e que desistem dentro dos 2 primeiros anos. A estatística é altíssima, altíssima, porque falta esse entendimento de que não é um negocinho, não é um hobby, não é uma lojinha, é o seu negócio. É mentalidade. E assim, até o desgaste emocional diminui, né? Porque se você tem lá, eu vou fazer meu bolo no pote, eu tenho a farinha minha da minha casa, que eu vou fazer, né, os preparativos para minha família, separada num estoque, o da minha empresa, né? Você não vai se debater com a sua filha pegando o ovo que era para fazer o bolo da sua cliente. E agora? Olha que dor de cabeça. O que vai fazer, né? Então, se você tem separado ali, você evita, né, frustrações e até mesmo, igual você falou, do financeiro. Hoje é tão simples ter 2 contas, né, em bancos, né, digital. Totalmente. É bem fácil você separar os seus gastos pessoais, da sua empresa, para que você saiba, ó, eu tenho dinheiro para comprar um calçado novo. Ou não, né? Não, esse dinheiro não é meu, tá? Se você simplesmente separar as contas, esse é da minha empresa para comprar mais mantimentos para fazer mais bolos. E isso é só o simples de separar coisas já te alivia mentalmente, né? Sim, até porque você precisa precificar o seu bolo. E se tiver tudo misturado, nem a precificação do seu bolo vai estar correta. Às vezes você vai estar pagando para fazer o bolo, não está nem compensando às vezes o seu negócio. Então, não dá para levar de qualquer jeito. Independente do motivo que te levou a empreender, você precisa incorporar que é um negócio. Falando, né, de empreender, você comentou ali um pouquinho do grupo de mulheres. Você era de Jandaia do Sul? Sim. Eu sou de Maringá, faz 4 anos que eu moro aqui, mas eu sempre fui de Jandaia do Sul. Então, minha família mora lá, toda a minha carreira foi construída lá, e eu falo que quando eu decidi empreender, a minha virada de chave foi lá. Então, quando eu tive essa missão, né, esse propósito de montar uma comunidade para fomentar o empreendedorismo, muitas pessoas falaram, nossa, você está em Maringá, monta em Maringá. Eu falei, não, eu vou montar em Jandaia, porque é lá que tudo começou. Então, eu quero impactar lá, eu quero ajudar, eu quero direcionar empresárias de lá, primeiramente, depois a gente vai expandindo, pode até chegar aqui em Maringá, mas eu comecei lá, faz 1 ano e 9 meses que eu tenho essa comunidade. Dentro do ano de 2023, 2024, já foram mais de 100 mulheres, né, que fizeram parte de todo este processo. É uma comunidade ativa de mulheres empreendedoras. E quais são os principais desafios que você percebeu enfrentados por essas mulheres? Na verdade, é muito essa questão da mentalidade, né, de achar que é um negocinho, é uma lojinha. A mentalidade de que muitas se veem como concorrente. Então, quando eu fui fazer esse lançamento também da comunidade Next, eu vim muito com essa ideia da parceria. Eu sou psicóloga, você é psicóloga, Dani, por que nós vamos ser concorrentes? Nós podemos ser parceiras, nós podemos desenvolver projetos, né? Se nós, às vezes, não somos psicólogas que são prestadoras de serviço, nós vendemos produtos, a gente faz bolo. Poxa, por que a gente não pode comprar produtos semelhantes de um fornecedor que sai muito mais barato e fazer essa parceria?
Então, eu vim muito com essa ideia da parceria, porque as pessoas elas têm essa dificuldade. E, ao mesmo tempo, a maior dor, né, não somente dentro da comunidade identificada, mas de todas as minhas mentoradas, que eu já tive ao longo de todos esses anos, é muito a questão, tá, eu comecei a empreender, eu tive uma boa ideia, tive a oportunidade e abri meu negócio, ou eu tive a necessidade e comecei a empreender, né? Só que agora, o que que eu faço? Como que eu avanço? Como que eu me organizo? Eu tenho ideias, mas eu não sei colocá-las em prática. Eu não tenho nenhuma estrutura empresarial, nada. Eu não sei, às vezes, nem por que a minha empresa existe. Eu não tenho metas, eu não sei onde eu quero chegar. Eu não sei com quem que eu estou falando. Eu não sei se eu estou vendendo certo, se a minha precificação está certa. Conteúdo, né? O mundo digital também veio muito forte. Então, assim, eu tô lá, mas eu nem sei por que eu tô, com quem que eu tô falando, como que eu faço para potencializar. Então, estas são as principais dores que eu posso dizer, assim, de 90% das empreendedoras, não só da comunidade, mas das mentoradas que chegam até mim. Como avançar? O que que eu faço? Eu comecei. E agora? Né? Estou perdida, né? Estou perdida. E como essa comunidade ajuda a essas mulheres? Como que vocês fazem? Na verdade, assim, a comunidade, o ano passado, ela tinha a vigência de encontros quinzenais. Então, a cada 15 dias a gente se encontrava. E todos os encontros, eles eram um pouquinho diferentes um do outro. Mas sempre trazendo conteúdos para que pudesse agregar dentro dos seus negócios. Então, às vezes, nós tínhamos rodadas de negócio. Em outros momentos, a gente tem palestras. Então, palestras sobre o marketing digital. Palestras sobre sua imagem profissional. Um workshop sobre comunicação. Então, sempre vem nesse viés, tem as rodadas de negócio, tem as exposições, é sorteado as empresárias que querem apresentar os seus negócios para a comunidade, então elas têm um tempo para montar uma apresentação, vir, expor, falar mais. Então, a gente veio com essa proposta, né? O ano passado foi fundada, então quando eu fundei, eu até gosto de lembrar e de falar sobre isso. Eu falei, eu vou fundar, mas eu acho que eu vou reunir umas 30 mulheres. Então, eu imaginei um lugar para fazer o lançamento e falei, umas 30 mulheres acho que eu consigo. Dani, no evento de lançamento, onde elas foram sem saber o que que era, porque eu não expliquei exatamente o que era, eu só falei para quem era o lançamento. Foram mais de 100 mulheres. Nossa! Então, aquilo... Eu falei, meu Deus, realmente elas estão carentes, né, E o bom que estão indo atrás, né? Sim. Porque eu acho que isso é o que foram atrás, fora aquelas mulheres que não foram. Que não vão atrás, que precisa sim de ajuda, precisa aprimorar seu conhecimento, sim. Que está perdida, mas não teve coragem Não teve coragem. Então, nós iniciamos a comunidade com mais de 100 pessoas, 100 mulheres. E ela tem toda uma estrutura, então não é algo que eu entro a qualquer momento, que eu saio a qualquer momento, então ela tem todo um regimento, né, de funcionalidade, porque não é fácil uma pessoa administrar 100 mulheres, né? Como diz meu marido, você não tinha nada para fazer, então você tem pouca coisa para fazer, você foi lá e montou uma comunidade. Mas a gente vem nesse viés, e de junho para cá, nós estamos daí no Next Pro. Então eu montei um intensivo de 6 meses no estilo de mentoria presencial para estas mulheres. Então, aí ela teve toda uma estrutura diferenciada, né? Não foram todas que aderiram, porque realmente era um programa tinha um valor, né, acima para ser investido, onde a gente está trabalhando e finaliza agora em novembro, né, o 6º módulo, que daí é uma mentoria, né, um intensivo do Next, da comunidade Next, por isso Next Pro. E agora, em 2025, retomamos com o formato da comunidade, mas com mais novidades também, com outras coisas, porque eu sempre vou pensando em mudar. Então, a gente continua nessa missão. E não é só Jandaia. Jandaia é onde tem os nossos encontros, mas a gente tem pessoas de toda a região que vai, que participa, que entra, que são ativas na comunidade. E deve ser gostoso, né? Ver essa evolução, igual você falou, né? Uma mentoria durante 6 meses e ver, você começou com essa mentalidade, você terminou com essa, ou até mesmo com números, né? Sim. Você vê a evolução das pessoas. Então, recentemente, inclusive, uma das integrantes que começou lá no início da comunidade,
tem toda essa trajetória dentro do Next, ela divulgou, né, a sua saída do CLT. Depois de muitos anos, estou saindo do CLT para realmente expandir os meus negócios. E ela fala que ela foi despertada muito, né? Ela já estava ali empreendendo, mas ela foi para o Next com muita sede, e ela mudou assim até a parte de imagem, de tudo, visão, investiu no negócio, fez a mentoria comigo também, foi firme em todo o processo, então hoje já tem mais de um negócio, e realmente assim, ela deixou o CLT para viver a flexibilidade, para viver os negócios dela, então eu falo que não tem nada no mundo que pague, porque é muito gratificante. É gratificante você conseguir ajudar, direcionar. Eu falo, esse é meu propósito mesmo, é direcionar mulheres a estruturar os seus negócios, a viver dos seus negócios. A gente já conversou ali um pouquinho, né, das dificuldades dessas mulheres. E esse também seria, assim, em geral, os principais dificuldades para quem começa a empreender. Você também vê como isso, né? Esse processo de empreender, praticamente são essas as dificuldades. Sim, na verdade, assim, as mulheres que querem empreender, elas têm um desejo. Eu quero empreender ou para ter mais tempo com os meus filhos, ou para ter uma flexibilidade de horários, ou para poder ganhar mais, né? A maioria vem com essa... Mas elas não sabem por onde começar. Então, tem vários perfis que vou lá e meto a cara literalmente e abro o negócio e começo a empreender, mas tem muitas que têm um receio, tá? Mas como que eu vou sair do CLT e se não der certo? Então tem muitas pessoas que têm aquela vontade, mas têm aquele medo. Então eu sempre falo assim, se você tem uma vontade de ter o seu negócio, você precisa investir em estruturar o seu negócio. Então tem várias quase empresárias, né, outras se tornaram já empresárias que estão dentro do CLT e que a gente está estruturando todo o seu modelo de negócio, analisando como vai ser essa transição. Então tem que ter um planejamento para essa transição de carreira, para sair do CLT, sair de uma maneira organizada, planejada, financeiramente falando também, muito importante, para depois viver somente do seu negócio. Algumas conseguem conciliar o CLT com o próprio negócio, então a gente faz essa estrutura e planeja, e ela vai conciliando por um tempo, depois, quando realmente o negócio já está trazendo o resultado que nós gostaríamos, daí ela faz essa mudança 100%. Então, é preciso investir numa estrutura de negócio. Quando eu falo de estrutura, Dani, é realmente assim, tá, o que eu vou fazer? O mercado realmente, tem mercado para isso? Como está o mercado hoje? Quais vão ser as demandas? Qual vai ser o público que eu vou vender? Que público que eu quero atender? Então, assim, não é todo mundo que é seu cliente. É aquele negócio, né? Eu quero vender gelo. Vou vender gelo lá no Polo Norte? Não vai dar certo. Então, realmente, né? Se você, eu quero vender ponto final. Acho que a maioria das pessoas, né? Tipo, eu quero vender, eu vou montar uma lojinha aqui. Mas você tem que analisar, né? Quem vai ser seu cliente. Como que você vai atingir esse cliente? Né? Como você vai se comunicar com esse cliente? Quais são os produtos e realmente os serviços que você vai proporcionar? Porque você tem que pensar fora da caixa. Não dá para você ofertar o mesmo que já tem um monte, porque senão você vai ficar o quê? Ali brigando por preço. E não é esse o objetivo dos negócios. É você ter um valor agregado, é você ter um diferencial para o cliente realmente te escolher e se tornar fiel a você. Então, eu falo assim, são muitas estruturas que as pessoas não param para pensar que existe. Você tem que ter o seu planejamento de negócio, onde você quer estar daqui 12 meses, 6 meses, 5 anos, como nós vamos chegar até lá, planejamento de conteúdo estratégico para você se posicionar, a construção da tua marca, porque a tua marca te representa. Então, são várias estruturas que a gente precisa montar antes. E se você já tem o seu negócio e não montou nada disso, você precisa parar e você precisa fazer essa estrutura acontecer, porque senão o mercado acaba o quê? Te engolindo. Você sustenta até um período. Depois, você vai sentir o impacto. Na minha cabeça vem assim, como se fosse construir uma casa. Se você não fazer a fundação, a casa não vai durar muito tempo. As paredes vão começar a rachar e logo vai acabar caindo, você tendo todo o trabalho, né? Caso você queira de reconstruir. E ainda vai ter mais trabalho, porque você vai ter que desmontar o que, né, caiu para você estar montando. Mas se você tiver uma base, você tiver o estudo, né, de quem vai ser seu cliente, como que vai ser, né, qual o meu produto, meu diferencial, tudo vai ter uma base, a casa vai se manter firme.
E dependendo, você consegue construir prédios. Exatamente. Se tiver uma boa fundação. É um excelente exemplo. É a fundação. E muitas das vezes as pessoas só olham a casa em cima. Eu tive essa ideia, vamos para o mercado. Ou está todo mundo fazendo, acho que eu também consigo fazer. Não. Cada negócio é um negócio, cada um tem a sua essência, cada um consegue atingir um público, cada um consegue se diferenciar também. Então a gente precisa pensar dessa forma estratégica. E você não pode parar de estudar, gente. Para abrir um negócio, você tem que saber um basiquinho, né? Fluxo de caixa, um pouquinho de marketing. Não precisa ser especialista em marketing, não. É só entender um pouquinho quem é seu cliente, como eu vou comunicar com o meu cliente. Antes de abrir seu negócio, né? Aquelas perguntinhas que você fez. É básico. Qual é o meu diferencial? Quem é meu público? Se pergunte, pense. Não vai abrindo de qualquer jeito que você vai desgastar. Você pode dar certo, você pode ser que seu feeling lá que você foi e deu certo, mas muitas vezes a gente acaba gastando muita energia para tentar colocar em ordem. E se você pretende crescer, você tem que se organizar. E como a gente falou, né, financeiramente, você tem um fluxo ali para você saber se o seu preço está adequado. Eu tive caso de cliente e foi até engraçado, foi ela e o marido na loja comprar material para fazer um sutiã. Uhum. E o marido falou assim, viu, por quanto que dá pra vender esse sutiã, assim, que ela tá comprando material? Uhum. Basiquinho assim, eu acho que uns 30, 40 reais, depende do como fica a qualidade do seu cliente. Dele, viu? Eu falei assim, porque só o custo dele vai sair 10, 15 reais dela. Ele, viu? Por isso que você não vai, tá vendendo por este custo. Ela não tinha feito levantamento do preço que ela gasta. E ela não tem só aquele gasto de adquirir a peça. Ela tem outros custos fixos, variáveis, que ela não está colocando na conta. Tava trabalhando para não ganhar nada. Aí acho que o negócio que não dá certo. Então assim, eu acho que isso que eu tô fazendo que não dá certo. Na verdade não, tá faltando a estrutura por trás de tudo isso, né? E é igual você falou, mesmo que você tenha tido aquele feeling, né, deu super certo, você pode potencializar o seu negócio, estruturando, parando, olhando, né, analisando todas as estratégias. Negócio é estratégia, a inovação constante. Empreender não é para aquela pessoa que gosta de zona de conforto e nem de estabilidade. Empreender, ter um negócio é para quem gosta de desafios. Vamos falar um pouquinho, então, como que uma mentoria especializada pode transformar a trajetória dessa empreendedora? Na verdade, a mentoria, eu falo, ela é personalizada, porque cada pessoa é uma pessoa, cada negócio é um negócio, então não tem como vender uma mentoria para Maria igual a da Dani. Não, vai ter alguns elementos semelhantes, mas a mentoria, ela vai ajudar, ela vai direcionar 100% nessa estrutura estratégica. Então nós vamos parar, nós vamos olhar qual que é o seu modelo de negócio. Quando a gente fala de modelo de negócio, a gente está falando exatamente aquilo que você vai criar, aquilo que você vai proporcionar, o que você vai fazer para criar e para gerar valor. Então eu tenho que olhar qual é o meu público, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, quais são todos os custos, quais são todos os setores envolvidos nesse processo, como eu vou vender, como eu vou me posicionar. Então, é uma estrutura, Dani, que eu falo que ela é completa mesmo. É um modelo de negócio, é um modelo de público, a sua esteira de serviços e produtos, desde quais vão ser os seus produtos e serviços porta de entrada, que vai atrair o teu público para ele conhecer a tua marca, aqueles que são intermediários, aqueles que são aprofundados, né, que são os produtos e serviços mais caros. Então, como que ele vai percorrer nessa esteira? Quais são aqueles produtos que vão ser vitalícios, aqueles que representam a marca, aqueles que eu vou impulsionar, se eu vou realmente nichar ou não, trabalhar específico, por exemplo, eu vou ser consultora específica de esteticistas. Então, subnichei no último. Então, eu preciso ter toda essa configuração. Então, tudo isso é negócio por negócio, né? Fazer essa estrutura, colocar essa estrutura, metrificar essa estrutura, porque às vezes precisa de ajustes, e não parar de inovar. Então, todas as pessoas que passam pelo processo de mentoria, quando a gente finaliza, depois a gente vai monitorando todos os resultados e tendo planejamentos de 6 meses. Então, quais são as ações que você vai implantar no seu negócio por 6 meses? Ações que eu falo,
ações de venda, ações de marketing, ações de posicionamento da marca, de alavancagem do faturamento. Então, todo um planejamento depois da estrutura. Então, realmente, a mentoria, ela vem para somar. E a mentoria, ela é quando você tem, teu próprio negócio, às vezes você tem mais uma, duas pessoas. Porque quando você tem uma equipe por trás, aí nós falamos que não é mentoria, é consultoria, onde eu entro dentro da tua empresa, no físico da sua empresa, porque eu vou lidar não só com todo esse modelo de negócio, mas com a tua equipe também. Tem que treinar a tua equipe, eu tenho que incluir processos dentro da tua equipe, tem que fazer com que ela trabalhe junto com você. Então, daí são separados. Quando nós temos uma equipe por trás, é as consultorias de negócio. E quando são pessoas que têm o seu negócio ou querem empreender, são as mentorias personalizadas. Então, pelo que eu entendi, o que vai ajudar nessa, né, para essa empresária se você está perdida, né? Eu estou trabalhando, não sei o que está acontecendo. Ela vai me dar uma orientação, aquele, né, olha, clareza. Uma clareza, isso. E para aqueles que já tá, tipo assim, não, eu já sei o meu público, já sei. Então, vamos pensar no futuro, igual você falou, né? Potencializar, planejamento. Então, essa mentoria vem, então, para você sair da comodidade, planejar, ver o futuro e crescer, né? Isso. Potencializar o que já tá feito. Alavancar os negócios, que a gente costuma falar. Não tem nenhum negócio que não pode ser mais. Então, você consegue, através desse olhar estratégico, né, alavancar seus resultados. Se você está faturando X, você pode faturar Y. Se você tem um profissional, você pode ter 2, pode ter 3. Se você tem uma unidade, você pode ter 3, 5 franquias, filiais. Então, a gente tem que pensar além. Sempre tem algo para melhorar. Então, por isso que é muito personalizado, porque cada negócio está num nível, está num momento. Então, às vezes, já tenho isso daqui pronto, Alana, eu já faço isso, mas não estou conseguindo vender. Então, são outras estratégias que a gente vai analisar dentro do seu negócio. Eu não tenho estrutura nenhuma, então vamos estruturar primeiro. Então, vai depender de cada momento, de cada negócio. E como que as pessoas fica sabendo um pouquinho mais sobre você? Como que faz? Eu achei legal esse Next, né? Essa comunidade de mulheres, eu quero entrar, como que faz? Nós temos 2 páginas, então o Instagram meu, Alana Pineda, Alana com H no início, né? Minha mãe colocou o H para confundir um pouquinho. Mas o @Alana Pineda é onde você vai acompanhar todo esse processo de mentoria, as minhas consultorias. Então, eu sempre trago muitas informações, né, para mulheres empresárias, que é o meu foco, né, as mulheres. Então, no meu Instagram, vocês vão encontrar tudo sobre as mentorias de negócios, sobre as consultorias de negócio. E o Next tem a própria página, que é next.empreendedoras, onde tem todos os nossos encontros, tem todos os movimentos que acontecem, e lá tem a aplicação onde você preenche e já consegue reservar a sua vaga para você fazer parte do próximo encontro. Então, 2025 já está chegando, o Next vem com muitas novidades, e você pode fazer parte também dessa comunidade, porque eu falo, é muito network, são parcerias, são vendas, várias empreendedoras ali se uniram, e hoje elas tem, por exemplo, aqui faz cestas personalizadas. Então, dentro do catálogo dela de cestas, ela já colocou as velas que a outra fornece, as fragrâncias que a outra desenvolve, os sabonetes da outra. Então, assim, são parcerias. Então, ali acontecem muitas vendas. E sempre que a gente vai adquirir um produto, primeiro a gente entende se dentro da comunidade não tem aquela empreendedora que, né, tem esse produto, tem esse serviço. Então, estar ali é você realmente cuidar de você, ter o network, bater papo, adquirir conhecimento, posicionar o seu negócio, porque você está falando do seu negócio, você está posicionando a sua marca, então você está gerando vendas também. Então, é só preencher o link, né, a aplicação que está no link, e fazer parte em 2025 dos nossos encontros. Recomendo, gente, fazer parte de uma comunidade de pessoas. Não precisa ser de mulheres, a gente, né, tem a CEMEG, né, que a gente faz parte. Sim. Também. CEMEG tem vários aqui dentro do Paraná, vários pontos. Tem assim, tem outros grupos. Recomendo você, se não tiver algum, né, não é perto de Jandaia, não tem CEMEG, procure outros grupos, porque você vai se fortalecer. Porque além de vender, trocar, né, posicionar a sua marca, você vai ter o contato com outras pessoas que podem estar passando por uma dificuldade igual e vocês procurarem uma solução junta, ou alguém que já passou pela sua dificuldade
e vai te trazer uma solução que, né, já passou, troca de conhecimento, aprendendo, e além de parceria. Realmente, hoje em dia não tem muito assim concorrente. São pessoas diferentes, que atendem públicos diferentes, que pode fazer parceria. Você falou, psicóloga, talvez eu atendo mais criança, mais adulto, você diferenciar e montar ali, ó, eu não atendo, mas essa pessoa vai te atender. Estou com o horário cheio, mas essa pessoa vai te atender. Ou até mesmo, como ela falou ali, fornecedor. Os dois faz bolo, mas que tal a gente se juntar, comprar farinha no atacado que vai sair mais barato para nós? Então, vamos sim, né, entrar nessa comunidade, um ajuda o outro para juntos crescer. Faz toda a diferença, né, Dani? Toda a diferença. Isso faz com que a gente não se acomode. A gente pensa fora da caixa porque você está em contato com outras mulheres, então isso faz com que você esteja mais atenta, você olha o que está acontecendo, o que uma está aplicando, que você também pode moldar e aplicar no seu negócio. Então, seja no Nex, em Jandaia, seja aqui em Maringá. Então, por exemplo, eu faço parte aqui em Maringá do CEMEG. Então, a gente precisa, né, estar cada vez mais fomentando o empreendedorismo e levando ele como algo que é sério. Né, que é sério, que é muito importante, que a gente pode fazer muita história e também, cada vez mais, alavancar os nossos negócios. Vamos diminuir essa taxa, né, de pessoas que dentro de 2 anos acabam fechando o seu negócio. Vamos aumentar, vamos diminuir, na verdade, essa taxa e aumentar o tempo, né, para a vida inteira, talvez até passar para os seus filhos a empresa que você abriu. Geração por geração. Isso aí. E a sua mentoria? Como que funciona? A minha mentoria, ela é personalizada, ela também é individualizada, abre-se, né, no decorrer dos anos, as mentorias em grupo, mas todas elas são personalizadas. Então, a mentoria individual é só entrar na minha página, lá você vai encontrar todo o meu portfólio. Então, lá você vai conseguir chegar no link de aplicação das mentorias individuais, onde você preenche um formulário. Eu mesma vou falar com você e vamos analisar quais são as necessidades do seu negócio para montar realmente uma mentoria personalizada, de acordo com a sua necessidade. As mentorias em grupo, agora eu encerrei a última em grupo de 2024, 2025 abrimos novamente, que daí são grupos de mulheres, onde a gente tem os encontros coletivos, né? E também é bacana porque tem esse network, tem essa troca, então lá também tem aplicação para quando abrir as vagas, entrar em contato contigo para você conseguir uma vaga. Então todos os meus canais de comunicação, vocês podem acessar o meu Instagram, @AlanaPineda, que lá tem todo o meu portfólio. Atende só região, Brasil? Não, nível Brasil, porque as mentorias elas são online. Então, eu tenho mentoradas nível Brasil, tanto em grupo quanto individual. Eu falo até que eu queria poder conhecer todas elas, né? Isso ainda está na minha meta, ainda de conseguir ir nos negócios de cada uma que passou por mim, nível Brasil. Mas está aberto, né? E realmente não é só para Maringá. Tem alguns eventos que são presenciais também. Então, no decorrer do ano, nós temos Mulheres à Mesa, que é um encontro, uma imersão de mulheres, né? Com vagas limitadas, onde a gente fala só de estratégias de negócio. Tem alguns hot seats que a gente faz também. Então, lá dentro da minha página, vocês conseguem acompanhar todos os cronogramas e também preencher as aplicações para concorrer, né, conseguir estar junto desses eventos e fazer parte de tantas, né, junto com tantas mulheres que são empresárias em toda a nossa região e também nível Brasil. Então vamos, né? Vamos melhorar o nosso negócio, vamos melhorar nosso network, vamos fazer parte de uma comunidade para você estar ali, interagir, melhorar e também, né? Que tal você melhorar aí seu negócio? Ah, mas tá bem assim, já tem tudo pronto. Mas você pode alavancar. Vamos! Então, estamos aí com a Alana, né? Muito bem-vinda. Obrigada, né, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Foi uma honra estar aqui. Um bate-papo super gostoso, descontraído. Espero voltar mais vezes e estamos à disposição. Né? Eu falo que empreender é um desafio por dia, mas nós não podemos desistir e existem, né, toda a estrutura, as pessoas que estão aqui, né? Estou aqui para direcionar, para ajudar as mulheres empresárias que estão dispostas a alavancar, a querer faturar mais, a se tornar referência realmente no mercado. Muito obrigada. E você
Então, aguardo aí um pouquinho mais de conhecimento na próxima quarta-feira.